Programa Câmara na TV. A Câmara Municipal de Matão realizou nesta segunda-feira, dia 28 de abril, a 13ª sessão ordinária de 2025. A reunião marcou oficialmente a inauguração do sistema de votação eletrônica, no qual o voto dos parlamentares é registrado digitalmente por meio de tablets individuais e é exibido em tempo real nos televisores instalados no plenário e na transmissão. Agradecer sobremaneira aos todos os servidores da casa e dizer que eu sempre tive um propósito de que aquilo que está dando certo não pode ser alterado pelo simples fato do poder ter sido trocado. Eu dei exemplo na última sessão da Câmara do projeto da Casa do Pequeno Cidadão, hoje chamado Pequeno Cidadão, que foi lançado no governo do prefeito Jaime Gimenez e imediatamente seguido pelo prefeito Aldo Scardoelli. Quer dizer, continua-se os projetos bons. Esse projeto de informatização vinha vindo e seguimos com ele. E agora a próxima etapa é reformar o som do plenário. Os microfones são muito antigos, mas eu acho que esse sistema ele garante uma transparência muito maior para a população. A gente sabe pela tela da televisão quem votou a favor, quem votou contra. Então, eu acho que fica muito mais transparente a efetividade das nossas ações como vereadores. Durante o grande expediente, os vereadores apresentaram 12 indicações ao Executivo Municipal e 9 requerimentos, incluindo pedidos de emendas parlamentares, votos de pesar, congratulações e pedidos de informações. Já na ordem do dia foram aprovados 4 projetos, entre eles o projeto de lei número 57 de 2025, de autoria do presidente Paulo Bernardi, que dispõe sobre a utilização de sistema de vídeo monitoramento em áreas públicas, com o histórico de descarte irregular de resíduos e furtos de fiação no município de Matão. Temos visto aqui na Câmara muitas queixas dos vereadores em relação a depósito irregular de lixo. Temos visto muita reclamação em relação à fiação, a roubo de fiação. Nós tivemos aí 3 ou 4 estádios de futebol que sequer a iluminação foi inaugurada e os fios foram roubados já. O que é um prejuízo para a comunidade toda, não só para quem joga a bola, mas para quem frequenta os campos de futebol, a torcida, etc. Então, prefeito, ainda agradecer a vossa presença, usar o sistema de monitoramento da Prefeitura Municipal de Matão, colocar câmeras nos pontos estratégicos, nos PEVs, por exemplo, em outros locais, para que coíba, e eu tenho um projeto de lei que vai ser votado proximamente, aumentando substancialmente a multa para quem comete infração. Não é fabricar multa, não é criar multa, é punir as pessoas que fazem algo contra a lei. Todo mundo é ciente disso. Quem está na lei, o policial Carmo sabe muito bem disso. Quem está na lei, não tem problema. Então, certamente, Vossa Excelência, na sua carreira policial, deve ter prendido nenhum inocente. Quem foi preso, porque tinha culpa. Então, a gente tem que punir. A questão de usar o vídeo monitoramento, inclusive usar câmeras particulares, se for o caso, para multar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, porque realmente toda semana tem vídeo, toda semana tem fotografia, toda semana é redundante. Limpa de manhã, à tarde está sujo de volta. Então, a única forma de coibir esse tipo de coisa, se a educação está faltando, a multa é a melhor solução. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara acontecem sempre às segundas-feiras, às 19 horas, na Sala das Sessões Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar presencialmente ou pelas transmissões no site oficial e no Facebook da Câmara. Nesta semana, a Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo, deu início às atividades da 5ª turma do Parlamento Jovem. Nesta edição, o projeto contará com a participação de 31 jovens. Esse projeto, eu acho que é uma das leis mais maravilhosas que eu fiz, enquanto vereadora. Por quê? Porque a gente está trazendo os jovens para a Casa do Legislativo. Tão importante quanto a gente tem que entregar a política em mãos boas. E eu acredito muito nos nossos jovens, especialmente esses que tiraram o seu tempinho, que vêm aqui, que se preocupa, porque quem entrou para dar o nomezinho para ser candidata a uma vaga é porque tem muito desejo, tem muita vontade de mudar o Brasil, de mudar a nossa cidade, de melhorar algumas coisas.
Então, eu fico encantada toda vez que a gente forma uma turma, que começa uma turma nova. Vocês já são jovens líderes, né? Então, para mim, o que é mais caro do Parlamento Jovem é que é uma política pública que veio sendo desenvolvida por jovens. Lá em 2020, acho que o Murilo, a Margot vão saber falar muito melhor do que eu, que não estava aqui, mas que veio sendo construída e é um legado que a gente carrega até hoje. Então, olhar para esse grupo de jovens tão plural, tão diverso, enche meu coração de alegria, porque eu acho que é o movimento que a gente tem feito de fortalecimento da democracia em Matão. Porque vocês aqui representam as suas unidades escolares, não é isso? Ou organizações educacionais do município. Vi aí o pessoal do escoteiro, né, do grupo da Rô, pessoal do Pescar e das escolas. Então, vocês têm realmente o compromisso de representatividade neste programa vinculado a esta Casa do Legislativo, através da Escola do Legislativo, que também é uma instituição de garantia e da defesa da democracia. O que vocês estão prestes a fazer nos próximos meses é o exercício mais bonito da cidadania. É a cidadania na sua pureza, na essência daquilo que é ser cidadão ou cidadã, que é participar. Veja, nós não estamos falando de partido político, de ideologia ou de qualquer coisa que seja de melindre, que talvez as pessoas mais adultas associem com a política dos adultos. Que a gente sabe como que é a política dos adultos. Mas a gente está falando de jovens, a gente está falando de emoção, de coração. Então, o meu recado que eu queria deixar aqui, juntamente com o prefeito Cido, vivam esse momento da forma mais pura, que é ser cidadão, que é participar, que é apontar, olha, tem um buraco na porta da minha casa, eu não aguento mais, ou precisa melhorar tal coisa, ou essa política pública não está do jeito que a gente queria, né, Manu? Talvez melhorar, ou falta mais emprego, né, Margot? Vamos lá conversar com a Astrosuco, vamos dialogar com o poder privado. Nasceu de uma brilhante iniciativa da vereadora Ana Mondini, então presidente da Câmara, mas autora também da propositura, que entendeu a importância de criar um espaço para ouvir e formar as novas gerações. Mas ele se consolidou ao longo do tempo, graças ao empenho de muitas pessoas comprometidas com a educação para a cidadania. Quero aqui destacar o Elias, nosso diretor da Escola do Legislativo, que tem sido uma pessoa muito presente nas questões relativas ao Parlamento Jovem. Daqui a pouco nós vamos ter o Parlamento Sênior também, e mais a Escola do Legislativo. Justamente com base no tripé, trabalho, transparência e participação, que conduzimos a gestão da Câmara Municipal. E não há projeto que represente melhor esses três pilares do que o Parlamento Jovem. Trabalho, porque exige estudo, preparo, comprometimento. Aqui, vocês vão entender que a atividade legislativa exige esforço, leitura, escuta e dedicação. Não é palco para vaidades, mas espaço para servir a população. Transparência, porque aqui tudo acontece à luz do dia. Porque fazer política pública é, antes de tudo, respeitar a confiança das pessoas. E vocês, jovens, aprenderão que as decisões que afetam a coletividade precisam ser claras, justificadas e corretas. E participação, porque essa Câmara acredita genuinamente que o cidadão deve fazer parte ativa da vida política da cidade. E essa participação começa desde cedo. O Parlamento Jovem é a prova concreta de que a juventude não tem só o direito, mas o dever de ocupar os espaços públicos com consciência e responsabilidade. A verdadeira política se faz com diálogo, franco, com coragem para sustentar ideias, com respeito às diferenças, sobretudo, com amor pela coletividade. Eu me despeço de vocês. Até a próxima. O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego, e na sua origem fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante.
Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores, tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Você sabe qual é a função do vereador? Além de criar as leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo, são eles que regulamentam a vida da cidade. Resumindo, o vereador cria as leis, fiscaliza, sugere e representa você, cidadão. E você que está nos assistindo, tem alguma dúvida? Mande em nossas redes sociais. Programa Câmara na TV.